Salve, salve, galerinha abençoada de meu Deus. Rocine Alves falando para vocês, para a gente poder dar um pequeno treinamento, na realidade um esclarecimento com relação às nossas bonificações, para que as pessoas possam ter mais noção do que é o nosso plano, né? Nós bem sabemos que nós temos um plano de carreira a ser seguido e existem alguns pré-requisitos para se alcançar esses níveis. Esses pré-requisitos, eles tendem a dar uma pegadinha na nossa cabeça, achando uma coisa e às vezes é outra. Por exemplo, para você alcançar esse nível, o primeiro nível da empresa, que é o nível de estar, nós precisamos atingir uma pontuação, no nosso caso, 1000 pontos, e termos 5 diretos ativos. Isso é um pré-requisito. Todos os níveis exigem que nós tenhamos 5 diretos ativos, mais uma pontuação. Esses ativos devem estar necessariamente divididos entre 3 pessoas de um lado do binário e 2 pessoas do outro. Se eu tiver 4 pessoas de um lado e uma pessoa do outro, eu não atendi o pré-requisito para que eu possa me qualificar. Se eu tiver 2 ativos de um lado, 2 ativos do outro, também não atingi o pré-requisito. Como também se eu tiver 5 ativos de um lado só. Todos os níveis da empresa exigem que eu e você nós tenhamos 5 diretos ativos, sendo que nesta disposição que você está vendo aí, 3 pessoas de um lado, 2 pessoas do outro, mais a pontuação. Maravilha. Com isso, nós nos qualificamos e nos tornamos o Star Plus, ou o Clube do Executivo, ou na elite da empresa. Agora vamos dar uma noção básica para vocês sobre a compressão dinâmica, para que as pessoas entendam um pouco melhor. Nós temos umas bonificações baseadas no Unilevel com a compressão dinâmica, que é o que normalmente algumas pessoas, como é um plano novo e tudo começou de agora, normalmente as pessoas confundem um pouco a compressão dinâmica. Bem verdade que no plano antigo nós tínhamos o costume de ver a bonificação chegar em determinados valores no mês, e no final do mês, porque as pessoas iam se qualificando abaixo, normalmente acontecia em alguns casos da bonificação diminuir, ajustar. Numa compressão dinâmica, normalmente vai acontecer o inverso. O bônus está de um jeito, no final do mês tende a aumentar. Por quê? Por causa da compressão dinâmica. Que eu vou tentar, em rápidas palavras aqui, explicar para vocês como funciona essa compressão dinâmica. Vamos imaginar que você tem a sua equipe aí, nesse exemplo aí, até a 8ª geração. Na cabeça da gente, para a gente entender com mais claridade tudo que funciona com relação à compressão, imagine o seguinte: a sua primeira geração comprou um produto, comprou alguma coisa, você ganha 1% dessa pontuação. A sua segunda geração comprou, você ganha 5%, assim como está no quadro aí ao lado. A terceira geração comprou, você ganha 5% também, como demonstrativo do quadro ao lado. Mas imagine que sua quarta geração comprou alguma coisa. Esses 6% você ganha? Você recebe se nesse caso você for um Star, né? Mas aí a pergunta que se faz: e se você não for Star? Para quem vai esses 6%? Por isso é importante, de uma forma bem simples, bem calma, nós estudarmos a compressão dinâmica de uma forma um pouco diferente, de baixo para cima. E aí sim, nós vamos entender um pouco melhor como funciona a compressão dinâmica. Vamos tentar explicar como funciona de baixo para cima. Imagine que você está aqui, a sua equipe continua aí ao lado, nesse caso até a 9ª geração. Vamos imaginar que esta pessoa que está na seta tenha comprado 1000 pontos. Ela é uma pessoa VIP 1000. Ela é um exemplo para a nossa empresa. O patrocinador vai ganhar 1%, o patrocinador do patrocinador ganha 5%, e a mais uma linha ascendente ganha 5%. Isso é o que acontece normalmente com as bonificações. Vamos imaginar que aquela pessoa acima receberia 6. Ela recebe 6 se ela for um Star. Vamos imaginar que ela seja um Star. Maravilha, só para título de exemplo. Essa outra pessoa que está acima receberia 7%, assim como está no quadro aí ao lado. Se ela for um executivo acima, vamos imaginar que ela seja um executivo e acima. A outra pessoa acima teria direito a receber 8%. Se ela for executivo sênior, que vamos dar o exemplo que ela venha a ser um executivo sênior. E essa outra pessoa acima receberia 10%. Se for um grande executivo, que também nesse exemplo vamos dar que essa pessoa também seja um grande executivo. E aí você seria o detentor dos 12%, se você for elite. Neste caso, vamos supor que você também é elite. É uma rede perfeita, vamos dizer assim. Então, daquela compra de uma pessoa da sua 8ª geração, que comprou 1000 pontos,
você receberia R$ 120 de bônus. Maravilha! Essa é mais ou menos como funciona o bônus de royalties, o bônus do Unilevel. Mas, normalmente, o que acontece nas redes é que as pessoas deixam para se qualificar ao final do mês. Então, vamos imaginar que você já esteja como elite. Você já esteja como elite. E que estas pessoas que vocês vão ver aqui do quadro, essas pessoas que a setinha está indicando, ainda não atingiram a sua qualificação. Ainda não atingiram aquela qualificação que estava no exemplo. Logicamente, vai mudar tudo. Imagina o seguinte, esta pessoa que está embaixo continua com aquela compra de 1.000 pontos. Vai ser pago 1% para o seu patrocinador, 5% para o patrocinador do patrocinador e mais 5% para a linha ascendente. Maravilha. Nesse caso, como as pessoas acima ainda não atingiram nenhuma qualificação, a empresa quer pagar 6%. Ela pergunta a essa pessoa, para essa pessoa receber 6%, essa pessoa teria que ser star. Ela não é star, então não recebe. Então ela vai procurar nesta pessoa se ela é star. Ela não é star, ela não recebe os 6%. E a empresa vai procurando quem é star. Essa pessoa não é star, não recebe. Esta pessoa acima ainda também não é star, não recebe. E a empresa procura e achou em você uma pessoa que está e acima. Você é um elite já da empresa. Então você é que vai receber os 6% daqueles 1.000 pontos. Então no seu demonstrativo atual do seu bônus, vai estar lá constando como R$ 60 de bônus de royalties. Aí você pode estar dizendo, nossa, mas é muito pouco. E eu vou ter que dizer a você, calma, que até o final do mês, essas pessoas poderão se qualificar. Por exemplo, estar. E aí receber os 6%. Aquela pessoa vai se qualificar até o final do mês. A elite vai receber os 7%. Aquela pessoa vai se qualificar a elite sênior, né? Executivo sênior, e vai receber os 8%. Não se preocupe que aquela pessoa, o seu direto, vai se qualificar a grande executivo para receber os 10%. E aí, até o final do mês, o seu bônus Unilevel, ele vai sair de 6%. E vai voltar, então, para o bônus de 12%. E você vai, no seu demonstrativo do final do mês, aquele bônus de R$ 60 vai deixar de existir e vai voltar para você a bonificação de R$ 120. É importante que você entenda que nosso plano hoje ele mudou um pouco. A tendência é que as pessoas vão se qualificando abaixo, o seu bônus de royalties, se você estiver no nível acima, ele vai aumentando. Coisa que era o inverso do que acontecia no passado. Você alcançava determinados volumes no mês passado, ou no plano passado, diamante, por exemplo, e o seu bônus era gigantesco. Por quê? Porque as pessoas que estavam abaixo ainda não tinham se qualificado. E quando eles iam se qualificando, o seu bônus ia diminuindo. Porque os percentuais que eram distribuídos iam diminuindo. Agora, normalmente, vai acontecer o contrário. Por isso, nós devemos verificar quem são as pessoas que estão abaixo da gente, se já estão qualificadas, porque tem muita gente que tem pontuação de star, tem pontuação de executivo, tem pontuação de elite, mas ainda não atenderam os pré-requisitos dos 5 diretorativos, por exemplo. Por isso, nós temos que ter cautela quando vamos analisar bem nosso bônus e esperar e orientar nossa equipe a estar sempre com os 5 ativos desde o início do mês, para que você tenha mais próximo possível da realidade do seu bônus. Espero que eu tenha aclarado um pouco da sua visão com relação ao nosso Unilevel, com o nosso royalties, e qualquer coisa voltaremos com mais um vídeo informativo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.